Portugal, página 2. A esta hora, a Europa faz contas ao crescimento da extrema-direita e os investigadores tentam perceber que fenómeno é este de regressão democrática. Quando começou, por que aconteceu e até quando Portugal conseguirá resistir? Este livro é o resultado desse trabalho que parte do 25 de Abril e termina com um exercício prospectivo. Em 2034, quando comemorarmos os 60 anos da Revolução, a União Europeia ter-se-á reformado ou estará tomada por forças nacionalistas? Álvaro Vasconcelos, autor do livro, é o convidado do Página 2. Bem-vindo, muito obrigada. Muito obrigado, eu. Parece claro que estamos a viver um período de recessão democrática ou de refluxo democrático, para usar a expressão que utiliza no livro. Quando é que se situa o início deste processo? Pois é difícil dizer quando começa este processo. Eu ponho 3 hipóteses para começar este processo. Uma, o golpe de Estado militar no Egito, em que o general Sisi tirou do poder o presidente eleito, Morsi, e a seguir seguiu-se um período de enorme repressão. Hoje no Egito há 50 mil presos políticos, milhares de mortos, e pôs termo, ao fundo, àquele último momento da vaga democrática, que se chama de terceira vaga democrática, que terá começado em 25 de abril de 74 em Portugal, depois foi espalhando pelo mundo inteiro, nos anos 80 para a América Latina, nos anos 90 na Europa Central e do Leste, nos anos 2000 nada aconteceu, e depois, em 2011, vimos de novo ressurgir essa vaga democrática, com a Revolução Democrática na Tunísia, e depois no Egito, na Síria, na Líbia, um pouco por todo o Norte da África e o Médio Oriente. E o travar dessa vaga democrática pela repressão brutal das forças democráticas no Egito levou, possivelmente, ao termo dessa vaga democrática. Outra hipótese, talvez mais segura e, sobretudo, do ponto de vista socioeconómico, com muito mais significado, foi a crise de 2008. A crise financeira de 2008 teve repercussões enormes. Uma das repercussões mais fortes foi tornar muito claro o grau enorme de desigualdade. Entre os 10% que ganham mais e o resto da população, um fosso enorme, e a crise financeira tornou isso muito claro. As políticas de austeridade mostraram que, verdadeiramente, nas sociedades tinham desaparecido as alternativas à perspectiva neoliberal, que quer partidos da esquerda democrática, quer partidos do centro-direita, faziam a mesma política e que já não eram os eleitores que contavam, quem contava eram os mercados, eram os grandes grupos financeiros. Possivelmente 2008 também é uma data muito importante. Mas eu diria que também há outra data muito importante, que foi 2003, a intervenção americana no Iraque, quando Bush diz que intervinha no Iraque em nome da democracia. Nós sabemos todos que isso foi uma enorme mentira, que a intervenção do Iraque era a afirmação do poder americano no momento em que já começava a declinar, que os Estados Unidos queriam assegurar um controle absoluto do Médio Oriente e que essa intervenção militar no Iraque em nome da democracia tirou enorme credibilidade ao discurso democrático do Ocidente. E o fenómeno que se seguiu, por muitos apelidado de nacionalismo autocrático ou de extrema-direita, de que extrema-direita é que estamos a falar? O que é que une estas forças que elegem Trump, ou Bolsonaro, ou o Sr. Erdogan? O que é que as une? Um conjunto de ideias. A primeira é o enorme ódio ao liberalismo. Não ao liberalismo económico. Vemos que Trump e Bolsonaro são os grandes defensores do neoliberalismo, mas o liberalismo político, ou seja, ao Estado de Direito e às enormes conquistas que se deram nas últimas décadas com esta vaga democrática, mas sobretudo depois dos anos 60, com a Revolução de Maio de 68 e todo o movimento que daí nasceu, no domínio da igualdade das mulheres, nos direitos dos homossexuais, nos direitos das minorias. E há um setor da população e um setor das elites que se opõe claramente a esses direitos, a que chamam, com desprezo, o politicamente correto. Estamos a falar de direitos fundamentais. Ora, esse ódio a esses direitos é uma das características desta extrema-direita. Outro é o ódio aos imigrantes, que são uma minoria que sofre, e que são uma minoria que é acusada de ser a base de todos os males da sociedade, nomeadamente os males criados pela crise de 2008, de desigualdade, de desemprego, etc. Essa é uma das outras características, ódio aos imigrantes. E depois, um fenómeno talvez ainda mais perturbante,
foi a banalização do anti-islão, do anti-islamismo. Ou seja, como aconteceu antes da Segunda Guerra Mundial, onde se combinaram também estas duas crises. A crise da crise económica dos anos 30, não é? Não é por acaso que foi em 1929, que caiu a Bolsa de Nova Iorque e começou a enorme recessão que se seguiu, e que foi um ano depois que Hitler chegou ao poder na Alemanha, aumentando consideravelmente os votos que tinha. Quer dizer, a recessão, a depressão económica atingiu fortemente as classes mais desfavorecidas e isso permitiu que um demagogo como Hitler ganhasse apoio popular. O mesmo se passa na Europa com a crise de 2008 e este discurso demagógico contra as elites liberais tem tido claramente apoio. A pergunta que se segue é porquê é que Portugal tem conseguido resistir e até quando? Eu talvez completasse o que disse há bocado, faltou uma questão muito importante que comecei a dizer, que é, neste período, neste momento de crise, banalizou-se o ódio dos muçulmanos, que foram apontados como a base de todos os males, um ódio como o inimigo, e banalizou-se esse discurso. Banalizou-se como se tinha banalizado nos anos 30 o discurso anti-judaico. E banalizou-se porque já não é apenas o discurso da extrema-direita, mas foi assumido por uma parte da direita, e mesmo por uma parte da social-democracia, que fez também um discurso anti-muçulmano, sobretudo após o 11 de setembro, o ataque às Torres Gêmeas. E isso, esta combinação destas duas, crise económica e social, com uma certa crise identitária de recusa dos valores e o ódio aos muçulmanos, é a base do discurso da extrema-direita. A que Portugal, para já, não aderiu, mas é para já. Não podemos dizer se é para já ou se é para sempre. Esperemos que seja para sempre. O risco, no entanto, existe. E existe, basta ver as redes sociais em Portugal. Estão cheias de discurso de ódio do outro, de ódio do muçulmano, de ódio da União Europeia, de ódio de tudo que representa integração, tudo que representa a abertura ao mundo. O discurso nacionalista, em resumo. Ora, isso está nas redes sociais portuguesas. Até hoje, nenhum partido político português assumiu claramente esse discurso. Nós vimos nesta campanha eleitoral Nuno Melo a fazer uma declaração que ia um pouco nesse sentido, que foi dizer que o Vox finalmente... Não era de extrema-direita. Não era de extrema-direita e, no fundo, a tentar normalizar o Vox e dizer que o Vox até podia ser membro do Partido Popular Europeu. Esse discurso não colou, ele teve que recuar desse discurso. Mesmo no CDS, houve muito quem se opusesse a esse discurso. E, portanto, em Portugal, hoje não há verdadeiramente espaço para esse discurso. E vemos que estes partidos à margem, que tentam um discurso de extrema-direita e tentar repetir em Portugal o que aconteceu em outros países europeus, não têm tido nenhum sucesso e não tiveram sucesso também nestas eleições. E, portanto, nós estamos numa situação em que, em Portugal, estamos um pouco ainda imunes a essa questão. E estamos imunes porquê? É isso que eu procuro dizer no livro. Estamos imunes porque a transição democrática portuguesa foi um corte muito mais profundo com o passado, que foi a transição democrática em Espanha ou no Brasil. Porque o modelo português de transição democrática, que era considerada a má transição, eu participei durante anos em debates em vários países do mundo sobre a transição portuguesa, porque dava-se um momento de transição, por exemplo, na Europa Central, e nós íamos, que eu, nessa altura dirigia o Instituto de Estudos Estratégicos Internacionais, ia com outros portugueses falarmos da transição portuguesa. Deu-se na América Latina antes, e lá fomos para a América Latina explicar. Fomos para a África do Sul, para Moçambique, estivemos também no Norte da África, no Egito, na Tunísia, em Marrocos, a falar da transição portuguesa. E aí, o que nos diziam era assim, a transição portuguesa é uma transição muito complicada. Foi a ruptura, conflito, o país esteve à beira da guerra civil, foi um corte muito brutal com o passado, enquanto que a espanhola, como a brasileira, foi pactuada, foi por consenso. No fundo, foi o poder franquista em Espanha e o poder militar no Brasil que disse nós queremos iniciar um período de transição porque isto das ditaduras já não está a dar e nós vamos ficar isolados no mundo. Esse processo levou a que houvesse amnistias em relação aos crimes do passado e que não houvesse um trabalho de memória. Esse trabalho de memória em Portugal deu-se, não se deu tão profundamente como eu acho que devia ter dado, mas deu-se, e o passado, o regime ditatorial, o regime da guerra colonial, da miséria,
que obrigou um milhão de pessoas a emigrarem nos anos 60, do analfabetismo, da falta de direitos das mulheres, esse regime foi visto como sendo o regime salazarista, o regime da extrema-direita. E as pessoas não querem regressar a um regime onde as mulheres não têm direitos, onde não há acesso à escola, onde não há igualdade de oportunidades, onde a miséria é enorme, onde não existem sindicatos, onde não existem partidos políticos. Não querem regressar a esse regime. Mas para isso é preciso que exista essa percepção do que é que está em causa ou em perigo. É por isso que o professor defende um trabalho de memória? Exatamente. É esse o antídoto? É isso, é por isso que eu estava a dizer. Em Portugal esse antídoto deu-se porque os partidos políticos que temos hoje, a maior parte dos partidos políticos, o Partido Socialista, o Partido Social Democrata, o CDS, o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista, são partidos antigo regime. Nasceram, a maior parte deles, com a exceção do Partido Comunista, depois do 25 de Abril, numa afirmação de uma alternativa ao antigo regime. Essa é uma dimensão importante. A outra, que é outra conquista importante da transição portuguesa, é a necessidade de fazer conjugar liberdade com justiça social. Nós hoje temos este grande debate sobre a democracia liberal, não é? E Orbán, o primeiro-ministro da Hungria, defende a democracia iliberal. Ou seja, diz, democracia sim, porque haverá eleições, mas não haverá o Estado de Direito, os juízes serão nomeados por eles, não haverá liberdade de imprensa. Não haverá liberdade de imprensa, não haverá liberdade para as minorias, os imigrantes serão maltratados, o racismo será permitido. Isso é o que diz o Orbán. E diz isso é a democracia liberal. E, de facto, a democracia liberal é isso. A democracia liberal no sentido político do termo. Democracia com o Estado de Direito e com direitos fundamentais. Ora, essa democracia liberal, em Portugal triunfou, mas triunfou em conjugação com a ideia da justiça social. Porque, no fundo, no 25 de Abril, nos anos que seguiram, anos 74, 75, a crise portuguesa, era entre os que defendiam a ideia da liberdade e os que defendiam a ideia da justiça social. E havia forças políticas em Portugal, nomeadamente o Partido Comunista Português, que dizia é preciso justiça social, mas não é preciso liberdade. Ou pode sacrificar-se a liberdade em nome da justiça social? Porque dizia que a liberdade, no sentido de liberdade, da democracia, que eles chamavam burguesa. Portanto, a conjugação, o resultado da Constituição Portuguesa foi a conjugação desses dois valores, liberdade e democracia. Estão perfeitamente atuais, social, 45 anos depois. Que são hoje a questão central, porque o que se discute no debate com a extrema-direita e o debate hoje da crise da democracia é tentar convencer as pessoas que liberdade e justiça social vão de par em par, que é possível um regime de democracia liberal, democracia de Estado de Direito e de liberdades fundamentais, garantir aos mais desfavorecidos também justiça social. E para isso é preciso não confundir liberalismo com neoliberalismo. Ou seja, liberalismo político não significa neoliberalismo, ou seja, capitalismo selvagem. Nós vivemos em sociedades capitalistas, vamos continuar a viver em sociedades capitalistas. Vamos continuar a viver num mundo globalizado. É como o mar, não vamos agora não vai acabar a globalização, nem a integração económica mundial, mas é preciso regulá-la. É preciso que ela seja mais humana, que seja mais justa. Isso é possível, mas para isso, para ser possível, é preciso uma conjugação de enormes esforços de partidos políticos, de esquerda e do centro, que se unam na ideia da construção de um mundo mais justo e mais regulado. No final do livro, e porque o nosso tempo voou, Álvaro Vasconcelos faz um exercício perspectivo, como eu dizia no início. Tentar perceber, em 2034, quando assinalarmos os 60 anos da Revolução de Abril, que Europa vamos ter. Partindo do caso português, o 25 de Abril vai murchar, é uma expressão muito interessante que utilizou, ou pelo contrário, vai polinizar. Para concluir que provavelmente nenhum destes dois cenários se vai verificar, será um pouco como um momento presente, mas adequado às novas exigências de cidadãos mais bem informados, com acesso à informação tecnológica, com exigências de democracia participativa e, portanto, exatamente o que é que está a prever que seja a nossa Europa em 2034? Muito difícil prever, por isso eu coloquei dois cenários alternativos, dois cenários extremos. Um é que a extrema-direita consegue o seu objetivo, que hoje já não é apenas destruir a União Europeia, é primeiro conquistá-la, transformá-la não num espaço de democracia, de liberdade, de integração económica e social e de convivência pacífica e de hospitalidade, um conceito muito importante, a hospitalidade em relação aos outros,
hospitalidade entre os europeus, não é? Que foi aquilo que no fundo da Segunda Guerra Mundial se construiu, a hospitalidade dos franceses, dos alemães, dos portugueses, dos espanhóis, aqueles países que durante anos tinham alimentado um ódio em relação ao outro. Isso, que era também o caso português e do regime da ditadura em relação à Espanha. Hospitalidade na Europa, hospitalidade em relação a terceiro. Isso é uma hipótese, que a Europa se construa assim. Mas para se construir assim, é preciso um grande esforço dos europeus. A outra alternativa é que isto tudo se perca e que, em vez disso, haja regimes de extrema-direita que chegam ao poder, destroem a União Europeia, constroem um projeto distópico, um projeto contrário aos direitos fundamentais. Não é seguro que isso possa ser assim. A alternativa, que é o cenário que eu ponho, e até digo que em 2034, possivelmente, nos Estados Unidos teríamos Alexandre Ocasio-Cortez como presidente dos Estados Unidos. Isso é para dar o exemplo de que existem hoje correntes na sociedade que defendem uma saída para esta crise, a crise da democracia, deste refluxo democrático, este processo de autocratização, que eu também refiro, pela via da justiça social, da ecologia e das liberdades. E a ecologia joga aqui tem aqui um papel fundamental. Ou mesmo num New Deal ecológico, não é? O New Deal ecológico, porque isso hoje é uma causa que une muitos setores da sociedade, compreendem que é preciso defender a vida na Terra. Este espaço comum que é a Terra, a única casa que nós temos comum. Esta casa comum da humanidade, que é a Terra, precisa ser defendida por nós todos. Mas para ser defendida não pode ser contra a justiça social, nem contra a liberdade. Portanto, é preciso defendê-la juntando liberdade, justiça social e ecologia. Ficam pelo menos algumas pistas para uma leitura atenta deste livro. Muito obrigada, Álvaro Vasconcelos, por ter vindo à RTP. Tudo isto defende Álvaro Vasconcelos: democracia não é compatível com o nacionalismo. Mesmo é dizer, a democracia ou é para todos ou não é para ninguém. Boa noite.